Bom dia, turmas. Aqui é o professor Yuri e nós vamos dar início à nossa primeira aula remota da matéria de pesquisa e autoria. Essa aula é válida para as turmas do 8º ano B e 9º ano B da Escola Salucho Areias. Tudo bem? Essa aula é referente à nossa terceira atividade remota, né? Essa atividade vocês terão prazo de até o dia 10 de julho para me entregar. Mais detalhes vocês vão ver no arquivo que eu vou colocar em anexo, certo? Pois bem, pessoal, como habilidades, o que é habilidades? É o que nós temos que tentar desenvolver ao longo do bimestre com as aulas, para que o nosso bimestre, para que a nossa aula seja válida. E nessas habilidades, o que nós temos aqui? Conhecer pesquisas de natureza quantitativa e qualitativa e suas diferenças por meio de exemplos. Pois bem, pessoal, nessa nossa terceira atividade, nós estaremos focados na pesquisa qualitativa. Eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa sobre o que é pesquisa qualitativa. Então, a definição sobre o que é, vocês irão pesquisar. Eu não vou contar para vocês de antemão, certo? Esse é o trabalho de vocês. O que eu vou fazer com a aula? Eu vou dar o exemplo. Então, nessa aula de agora, vocês irão ver o exemplo do que seria uma pesquisa qualitativa. O exemplo que eu vou buscar para vocês, pessoal, nós já iniciamos esse exemplo lá no mês de março, alguns meses atrás. Qual exemplo era esse? Vamos para a aula. Lembra, pessoal, que eu pedi para que vocês imaginassem a seguinte situação. A merendeira chegava no diretor e falava o seguinte: senhor diretor, temos um problema. Nós estamos com sobra de frutas e verduras na nossa merenda. Tem sobrado muitas frutas e verduras com certa frequência. Aí o que o diretor fazia? O diretor ia lá na sala dos professores e abria, para uma discussão. Aí o que o diretor falou? Falou, senhores professores, tem sobrado muitas frutas e verduras na nossa merenda. O que a gente pode fazer? Por que será que isso está acontecendo? Aí cada professor dava uma ideia, certo? Cada professor dava uma ideia. Vamos supor que o professor de matemática falou assim: talvez a nossa merendeira esteja oferecendo muitas frutas e verduras. Então, ou seja, dentro de um número de 100 alunos que entrem para a merenda, nem todos eles consomem frutas e verduras, certo? E aí a nossa tia da merenda estava contando que todos comiam frutas e verduras. Então ela estava colocando frutas e verduras a mais, porque havia alunos que não comiam. Lembram? Segundo ponto, qualidade dos alimentos. Então pode ser que os nossos alunos estejam chegando lá para a merenda, para servir os pratos, para receber a merenda, e ele constate que o frescor dos alimentos, das frutas e das verduras não esteja legal. Frutas passadas do ponto, verduras passadas do ponto. Aí o nosso aluno simplesmente recusa, não quer essas frutas e verduras, certo? Essa foi a ideia, ideia do professor de história. Aí nós temos a ideia da professora de matemática, de português. O que a professora de português falou? Talvez os nossos alunos não tenham hábito de consumir alimentos, frutas e verduras, simplesmente por falta de hábito. O nosso aluno chega lá, ele não quer comer a fruta e a verdura. Nenhum motivo específico, só porque ele não quer. Gosto próprio. Tudo bem? Depois disso, o que nós fizemos? Nós tentamos buscar solução para cada um desses problemas. Então, o nosso primeiro problema qual que era? Qual que era a nossa primeira causa do problema? A nossa merendeira oferecendo frutas e verduras em excesso. Então, que solução que nós podemos ter para isso? Vamos supor que ela passe lá de sala em sala, perguntando não só quem vai merendar, mas também quem tem o hábito de comer frutas e verduras. Então, dentro daquele número de 100 alunos, quantos que não comem frutas e verduras? Aí ela já vai, com esse número em mente, reduzir a quantidade de frutas e verduras ofertadas, certo? Essa é uma possível solução para uma causa do nosso problema. Depois, pessoal, qualidade dos alimentos, o frescor dos alimentos.
O que nós propomos como solução? Que o nosso diretor fiscalizasse a entrega dessas frutas e verduras. Então, assim que o cara lá do mercado chegar na escola para entregar os alimentos, o nosso diretor fiscalizar esse frescor, a qualidade dos alimentos, certo? Para que esses alimentos entrem na merenda de uma forma mais produtiva. Então, essa foi a nossa segunda possível solução, fiscalização dos alimentos. Caso a gente tenha encontrado problemas no frescor dos alimentos. E como terceira possível solução para a falta de hábito. Então, o meu aluno chega lá e simplesmente não quer comer a fruta e a verdura. O que nós propomos para que o aluno crie hábito? Que os professores, todos nós, reforçássemos aos nossos alunos os benefícios de bons hábitos alimentares, bons hábitos no consumo de frutas e verduras. Então, lá na minha aula de inglês, lá na aula de ciências, todas as aulas, a gente ia reforçar isso para os alunos, como uma forma de incentivo ao consumo de frutas e verduras. Lembram? Então, o que nós fizemos nessa atividade, pessoal? Nós tínhamos um problema, algo a ser resolvido. Que problema era esse? Excesso de frutas e verduras. O que nós fizemos depois disso? Nós tentamos buscar as causas. Por que isso estava acontecendo? E as causas foram aquelas causas apontadas pelos professores. Talvez oferecendo frutas e verduras em excesso. Talvez qualidade dos alimentos comprometida. E talvez os nossos alunos simplesmente não tenham o hábito de comer. Então, essas hipóteses foram as possíveis causas para quê? Para o excesso de frutas e verduras, a sobra de frutas e verduras. E depois, o que nós buscamos pensar juntos? Em formas de solucionar isso. Então, para cada uma das causas, nós buscamos soluções. Certo? Lembram desse nosso exemplo? Isso tudo que nós fizemos, pessoal, reflete as etapas de uma pesquisa. Nós temos um problema, nós temos as causas, as hipóteses e nós temos as possíveis soluções. Dado esse exemplo, dado essa nossa mini pesquisa aí, que tipo de pesquisa é essa? Bem, como nós estamos buscando o quê? Buscar as causas, interpretar essas causas, é uma pesquisa qualitativa. Então, esse exemplo que nós começamos lá em março, que eu retomei com vocês aqui, é o exemplo de pesquisa qualitativa. Ah, professor, por que é uma pesquisa qualitativa? Agora é com vocês. Vocês têm que pesquisar o que é uma pesquisa qualitativa. Mas já adianto que esse é um exemplo de uma pesquisa qualitativa. Tudo bem? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo e bons estudos. Valeu!